Queridos, Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, aliás, versículo 11 mesmo. Evangelho de Marcos capítulo 11, nós retomamos o Evangelho de Marcos ao aproximarmos aí da chamada Semana Santa. E eu falo a chamada Semana Santa porque toda semana é santa, todo dia é dia do Senhor, mas de uma forma específica, historicamente no nosso calendário, nós estamos na Semana Santa, iniciando hoje, com o que também é conhecido como Domingo de Ramos, em que se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Entrada festiva, não foi a primeira vez que Jesus entrou em Jerusalém, mas há 2 domingos atrás nós falamos sobre isso, sobre essa entrada e o significado dela, a riqueza desse momento para o cristianismo, para a nossa fé. E é interessante, e aí domingo passado nós demos continuidade, mas no versículo 11, é como que se Marcos fizesse uma divisão, uma chamada de atenção a esse evento, e disse: Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. O versículo continua dizendo: depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Ponto final. E Jesus volta para Betânia. Essa semana de Jesus é marcada, entre outras coisas, por essa característica. Jesus passa o dia em Jerusalém, mas ele sempre sai de Jerusalém para dormir em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Maria. Certamente Jesus tinha um grande prazer em estar na casa dessa família, desses irmãos, uma família hospitaleira, certamente uma família com o dom da hospitalidade. E Jesus tinha tanto prazer em estar ali, que não é a primeira, não é a segunda vez que Jesus vai para Betânia, para a casa desses irmãos, e nós temos várias histórias dessa família com Jesus, mas Jesus vai ali. Jesus entrou na cidade e foi para o templo. Quando você chega numa cidade, lógico que depende de caso a caso, mas você procura uma igreja, você procura entrar num templo. Eu não estou falando, queridos, de que se você vai ali em Bauru, por exemplo, você tem que ir num templo lá, porque você foi lá e voltou. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando se na cidade seu maior interesse é a experiência com Deus, de caminhar com Deus naquela cidade, naquele lugar, ou é apenas resolver os seus problemas. Jesus entra em Jerusalém e ele vai ao templo, e assim ele o faz todos os dias nessa semana, todos os dias. Segunda-feira, aliás, 2 coisas aqui importantes. A primeira delas é que Jesus foi ao templo. Hoje em dia defende-se muito a tese de que nós podemos ser crentes sem irmos à igreja. E a igreja para quê? Você pode assistir o culto pela televisão, em casa, de pijama, tomando Coca-Cola, jantando, ganhando tempo, batendo papo, muito melhor, muito mais confortável. Jesus não pensava assim. Todas as vezes que Jesus vai a Jerusalém, ele vai ao templo. Aos 12 anos, adolescente, Jesus vai a Jerusalém, levado pelos seus pais. No meio daquela multidão,
Os pais de Jesus, José, Maria, perdem-se de Jesus, não sabem onde Jesus está, procura, voltam para Jerusalém, e quando eles voltam para Jerusalém, onde nós vamos procurar Jesus? No templo. Jesus, que é o templo, que é o santuário, o próprio santuário, o Deus em nós, se Ele vai ao templo, por que que eu e você não precisamos nos reunir como igreja, como comunidade, como povo, e irmos ao templo, lugar da adoração, lugar da celebração, lugar do ensino, lugar da dedicação, lugar em que somos desafiados a uma vida de santidade. Segundo lugar, diz que Jesus olhou tudo ao redor atentamente. Jesus, ele presta atenção. É interessante que várias vezes aqui de Marcos 11 até Marcos 13, nós vemos Jesus prestando atenção. Ele presta atenção, por exemplo, aqui, não dá nenhum detalhe, mas ele olha as pessoas, ele observa quem é rico, quem é pobre. Ele chama a atenção dos fariseus, dos saduceus, ele olha o ornamento, ele observa as pedras da construção. Jesus observa, Jesus olha. Queridos, Jesus está de olho em nós. Jesus está de olho em nós. Para duas coisas. E aí, quando a gente olha lá para as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, a gente vê que Jesus olha para as igrejas ali e ele tem basicamente 2 palavras: elogio e crítica. Jesus, para 2 daquelas igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus só tem elogio. Só elogio. Eu conheço vocês, eu sei quem é vocês, eu vi vocês, eu vejo vocês. Jesus observa a igreja. Para 3 igrejas, para três igrejas, Jesus tem elogios e críticas. Você é isso, isso e isso, em compensação você é isso, isso e isso. Você deixa de fazer isso ou faz isso, mas em compensação faz aquilo. E Jesus, ele observa essa luta da igreja para viver uma vida de santidade, de retidão, para agradar ao Senhor da igreja, mas que não consegue fazer isso de forma plena. E eu creio que talvez a grande maioria das igrejas encontra-se exatamente nesse ponto, em que Jesus nos observa e diz: não, vocês estão jóia nisso, nisso, nisso e nisso, porém, eu estou de olho em vocês nisso, nisso e naquilo. Mas para 2 igrejas, Jesus só tem palavra dura, palavra de acusação, nenhum elogio, absolutamente nenhuma palavra boa, nada. Até aquilo que eles achavam que era o ponto positivo da igreja: vocês pensam que vocês são ricos, mas eu conheço vocês e vocês são pobres, miseráveis. E aí ele vai dizer, inclusive, usar uma palavra extremamente pesada para uma das igrejas de mais destaque no Novo Testamento, que é a igreja de Éfeso. Eu estou quase vomitando vocês. Vocês me dão ânsia de vômito, me dá nojo. E certamente, queridos, e infelizmente, há igrejas que às vezes chegam nesse ponto. Há igrejas que, se não houver um arrependimento, são transformadas de santuário de Deus para um lugar onde o trono de Satanás é posto. Isso significa que nós, como igreja, precisamos nos vigiar.
precisamos vigiar a nós mesmos, para que nós não sejamos condenados. Paulo, quando vai instruir sobre a participação da ceia, ele diz: examinem vocês a vocês mesmos, para que vocês não sejam julgados pelos outros e muito menos por Deus, para que ao examinarem a si mesmos, vocês se arrependam e voltem e façam a coisa certa. Não é só arrepender para fazer bonito, para fazer graça, é arrependimento para mudança e transformação de vida. Portanto, queridos, o desafio que fica aqui nesse versículo é que nós estejamos atentos, primeiro, à importância de se estar no templo, no prédio, no lugar reservado e separado para a adoração. Mas por quê? Porque se Jesus, ele entendia que era importante estar no templo, quem sou eu para não estar? Quem é você para dizer, não, Jesus precisava, mas eu não, eu sou bom, e eu posso viver a vida cristã na minha casa, do meu jeito, porque eu sou melhor do que Jesus, que precisava, e eu não preciso. Não caia nessa tentação e nessa falácia pós-moderna, que tudo bem, você quer ir? Vá, mas fica na sua e deixa eu na minha, no meu cantinho. Versículo 12 a 14, nós temos aquilo que nós falamos a semana passada, a história lá da figueira que não tem fruto, nós vamos pular, e no versículo 12, nós temos aqui a segunda-feira. Aqui no versículo 11, termina o domingo de Ramos termina. Versículo 12 começa a segunda-feira. Versículo 15, segunda-feira ainda. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus foi onde? No templo. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Jesus, a princípio, dentro daquilo que nós temos registrado, passou toda segunda-feira no templo, toda segunda-feira. E Jesus começa o seu dia com uma figueira, nunca mais nasce fruto. Chega no versículo 15, depois de ter observado atentamente todas as coisas no domingo, e ele chega fazendo acontecer. O texto diz, queridos, que ele entrou no templo, e entrando no templo, ele começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para o sacrifício. Agora, queridos, não é expulsar no sentido de, gente, por favor, deem licença, por favor, vocês não acham que vocês estão sendo desobedientes à palavra? Dá licença, vamos sair, quem está vendendo, levem o animal para fora. Não. O texto diz que Jesus derrubou, literalmente, queridos, Jesus aqui chegou e fez o escarcéu. Jesus chegou, e isso foi tão grave,
que quando nós olhamos o versículo 18, diz que quando as autoridades ficaram sabendo o que Jesus tinha feito, eles começaram a desejar matar Jesus. Eles não bateram palmas para Jesus, não. Eles não elogiaram Jesus dizendo: que homem, nós temos que matar esse homem, porque vejam o que ele fez. Jesus começou a expulsar os que compravam e vendiam, e ele derrubou as mesas dos cambistas, impedindo, proibindo, não autorizando que as pessoas continuassem fazendo aquilo tudo dentro do templo. E ele dizia: as escrituras declaram. Olha, gente, Bíblia. Jesus. Edileia mandou para mim ontem, eu vi hoje, um padre num vídeo público, eu vou falar que é padre porque foi público, ele se identifica como tal numa missa, dizendo: os protestantes, para tudo eles falam, é Bíblia. E é mesmo. Se até Jesus fala que é Bíblia, por que eu não vou falar? E o padre diz: não, isso é exagero, não precisa disso, a gente pode falar o que não está na Bíblia também, mas é discussão para outro momento. Mas Jesus começa com a Bíblia, porque na Bíblia está escrito: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Gente que rouba, que vai para o templo para se esconder atrás de uma fachada religiosa. E eles usavam aquele espaço ali aproximadamente, porque o templo, queridos, tinha o muro externo, pátio dos gentios, que era para os gentios e para as mulheres, que media aproximadamente aí entre 300, na média, 300 por 480 de largura, né? 300 por 400, quase 500, 140 mil metros quadrados. Toda essa área era considerado templo. É como se a gente considerasse templo aqui o estacionamento, por exemplo. E eles usavam esse espaço externo para fazer isso, mas era templo. E Jesus, então, Jesus faz isso. O meu templo será chamado casa de oração. Jesus está dizendo que Deus olhava para aquele espaço como um lugar que era dele, um lugar separado para ele, um lugar dedicado para fazer coisas que seriam significativas para o dono dele. É o meu templo. Quando você vem aqui e que você entra no templo, você tem consciência de que esse lugar não é simplesmente alguém, um grupo de homens e mulheres, lá atrás, no começo da igreja, eles resolveram construir esse templo. Claro que houve essa perspectiva humana, claro. Mas, queridos, nós precisamos entender a sacralidade do espaço reservado para a adoração, como sendo um lugar específico em que nós separamos para um propósito: adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Nos preparamos como povo de Deus para sermos enviados para o serviço de Deus. O templo salva? Claro que não. O templo, essas paredes são sagradas nessa perspectiva da gente querer levar um pedacinho do reboco aqui para dizer: não, estou levando um pedacinho do templo para minha casa, porque isso aqui vai me proteger, eu vou colocar no painel do carro, porque aí eu tenho proteção. Claro que não. Mas é o lugar que Deus reservou para ser adorado nessa parte da cidade. É o lugar que Deus reservou para que nós estivéssemos juntos aqui com um só propósito: adorar a Deus, anunciar o Evangelho,
sermos e fazermos discípulos de Cristo Jesus. Precisamos ter essa consciência da sacralidade do lugar reservado para a adoração a Deus. Quando você vier nesse lugar aqui, e Deus nos dá liberdade para estar aqui de forma informal, tranquila, sem nenhum problema, mas o nosso coração precisa estar cheio do temor de Deus, porque Ele sempre estará nesse lugar, sempre estará nesse lugar. E mais do que isso, Ele estará no lugar, no coração de todos aqueles que vierem aqui para cumprir os propósitos de Deus. Aí, queridos, chega terça-feira. Na segunda-feira, Jesus expulsa. Na terça-feira, Jesus retorna para o templo. E há algumas coisas interessantes aqui na terça-feira. Porque a primeira coisa que acontece aqui, queridos, do versículo 27 em diante, Jesus chega ao templo e as autoridades já estavam aguardando Jesus para questionar Jesus. E aí a pergunta é: com que autoridade, versículo 28, com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Com que autoridade? Quem lhe deu esse direito? Você está pensando que você é quem? Jesus era um rabi, um professor, um mestre, mas não estava ligado ali à liderança oficial daquele lugar, seja do farisaísmo, seja entre os saduceus, seja entre os herodianos. Não. Quem você pensa que é? Com que autoridade? Quem permitiu? Cadê um documento para provar? Versículo 29, Jesus trata aqueles homens com uma frieza imensa. Fala: eu vou fazer uma pergunta para vocês. E ele faz uma pergunta sobre João Batista, a autoridade de João Batista. Com que autoridade João Batista batizava? Me respondam e eu vou responder vocês. Eles discutem entre eles mesmos e avaliam qual seria o resultado da resposta deles, e eles ficam temerosos, porque eles chegam à conclusão que se eles disserem a autoridade de João Batista era dos céus, ele vai dizer: por que vocês mataram João Batista? Se a gente falar que a autoridade de João Batista era humana, mas que não era divina, o povo não vai aceitar, porque eles amavam João Batista. E a resposta para Jesus, lá no versículo 33 é: não sabemos, não sabemos. Tá bom, era a resposta deles. Mas Jesus vira para eles no mesmo versículo e diz: quer saber de uma coisa? Se vocês não me respondem, eu também não responderei vocês. Ponto final. Jesus não tem que prestar contas a absolutamente ninguém. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do templo, Ele é maior que o templo, Ele está ali para ser servido e não para servir, e Ele não se submete à pressão, à perseguição, àquela ameaça de alguma pena diante do seu silêncio. Malaquias capítulo 3, palavra profética a respeito desse momento: de repente virá ao seu templo o Senhor. E aí Malaquias termina: mas quem poderá subsistir quando ele aparecer? Quem subsistirá? Quem permanecerá em pé quando ele entrar no seu templo? Aqueles homens não têm outra coisa a fazer a não ser sair e continuarem a planejar a morte de Jesus.
capítulo 12, versículo 35 a 37. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, o templo é lugar da gente aprender mais de Deus. O templo é lugar de conhecermos melhor a palavra de Deus. O templo é lugar de nós nos reunirmos com outros que creem ou que desejam crer no Senhor Jesus Cristo. O templo é um lugar onde nós somos lembrados do mistério da cruz de Cristo, que nos redime do poder do pecado, e da ressurreição no primeiro dia, quando nós somos lembrados que nós já fomos declarados justos, e por isso nós podemos comer e beber da mesa do Senhor, celebrando essa justiça a nós imputada por Jesus Cristo, pela sua morte na cruz. Templo é lugar da gente crescer na fé. Templo é lugar da gente conhecer mais e conhecer melhor da palavra de Deus. Templo é lugar que repetidamente nós precisamos estar para que a gente cresça na nossa comunhão com aquele que se chama o Filho de Davi, aquele que permanece para sempre. Capítulo 12, versículo 41. Aqui é muito importante. O templo é o lugar onde a gente aprende a colocar o dinheiro no lugar certo. O melhor lugar para você olhar para a sua vida financeira é no templo. Porque no templo a gente examina onde está o nosso coração. No templo, Jesus diz que está assentado, observando como as pessoas depositavam os seus dízimos e as suas ofertas. E ele chama os discípulos e diz: muitos entregam o que sobra. O que sobra? Está vendo essa mulher, essa viúva pobre? Ela entregou tudo, porque a fé dela é tão grande, e ela não coloca no dinheiro a sua confiança, a sua segurança, de tal forma que ela não tem medo de entregar tudo. Ela não tem medo de entregar tudo, não tem. Agora, os que muito têm, fazem as contas. Dou, não dou, faço, não faço, sobra, não sobra, será que agora, será que não? E eles depositavam, mas eles depositavam daquilo que não lhes fazia falta. Aquela mulher de Jesus, ela fez a coisa certa, porque ela não tem problemas com o dinheiro, porque ela confia, porque ela crê, porque ela depende, e ela sabe que o Pai que está no céu pode cuidar dela e suprir cada uma das suas necessidades. Queridos, em nenhum momento, a Bíblia diz que a gente não pode ser rico. Em nenhum momento, a Bíblia diz que a gente não pode ter um bom dinheiro. Em nenhum momento, a Bíblia diz que a gente não pode ter conforto, uma vida boa, sossegada, tranquila. Mas em todo tempo, a Bíblia nos diz: cuidado com dinheiro, ele é perigoso. É mais perigoso, diz a palavra, os princípios da palavra, ter do que não ter. Preste atenção nisso. É muito mais perigoso para a fé, para a nossa caminhada com Deus, ter do que não ter. E isso tem a ver com, o pastor está querendo que a gente
deposite. Eu quero que deposite sim, mas não é por causa do dinheiro em si, queridos, não é. O que eu quero é que você permita que o seu dinheiro, pouco ou muito, não importa quanto, não importa se você olhar lá para o seu cheque especial, ele está no limite do limite, e não dá para ir mais além, nem um pouco, ou se você já tem dinheiro para viver tranquilo o resto da vida, não importa, o que importa é o seu coração, e onde você coloca o seu coração, onde está a sua fé, onde está a sua confiança. Queridos, eu fiz essa pergunta para os homens lá no Somacho. Você se acha generoso? E eu ainda não tenho as respostas, eu ainda não consegui, nós não conseguimos ainda fazer a tabulação lá do questionário. Mas eu quero dizer uma coisa, ser generoso não depende do quanto você tem, depende do quanto você confia no Senhor. Quem tem pouco, se confia no Senhor, é generoso, dentro da sua perspectiva. Quem tem muito, se confia no Senhor, vai ser generoso. Mas se a sua fé no Senhor é pequena, e é grande no que você tem, você não vai ser dizimista. Tenho certeza. Tenho certeza. Oferta vai ser sempre assim, michadinha. Olhar na carteira e dizer, poxa, eu tenho isso aqui, mas eu percebi que eu precisava fazer isso aqui, entregar para aquela pessoa ali na esquina. Eu vou pegar tudo que eu tenho. Não vou não, é muito. Confie, no templo, Jesus testa o nosso coração. Onde está o nosso coração? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança e dependência. Espero que isso tenha ficado muito claro, queridos. Eu não estou falando aqui pressionando ninguém para ser dizimista e ofertante. Embora, no nome de Jesus, com toda sinceridade e amor pastoral, vivido já por 38 anos, eu diria, se você não é dizimista, e você não é generoso no que você oferta, seja para a igreja, seja para pessoas necessitadas, seja para outras instituições, seja para missionário, eu vou dizer uma coisa, você está perdendo, você não está ganhando, você está perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Mas o segredo está no seu coração. E a última coisa que eu quero dizer aqui, queridos, templo é lugar de espera. Templo é lugar de espera. Espera do quê? Pastor, nós estamos esperando para ver que hora que o senhor termina o sermão, né? É uma espera. Ver o que vai acontecer na quinta-feira no nosso culto da Páscoa aqui. O que vai acontecer? Como que vai ser? Mas muito mais do que isso. É o lugar onde nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E o capítulo 13 todo, isso aqui tudo é na terça-feira, queridos. Jesus no templo. Jesus vai relembrar os discípulos e anunciar naquela cidade de que ele voltaria. E aí alguns homens iram para o templo e falam para Jesus, Jesus, olha que pedras, olha que maravilha, olha que coisa extraordinária. E o muro das lamentações, lá em Jerusalém, sempre que aparece Jerusalém em algum noticiário, sempre aparece alguma cena do muro das lamentações. Ali abaixo do nível onde as pessoas estão, tem um vidro bem grosso que a gente pode pisar nele, e abaixo desse vidro estão algumas pedras do templo da época de Jesus. E as pessoas vão ali para olhar aquelas pedras. Que pedras, que pedras. E as mulheres que foram lá não puderam olhar, porque essa parte está no lado dos homens.
E homem e mulher não se misturam naquele espaço. Que pedras. Jesus ira. Vai ir tudo para o chão. Tudo para o chão. Daqui a algum tempo, e isso acontece aproximadamente 30 anos depois, no ano 70, Jerusalém é destruída, o templo é derrubado, mas Jesus vira para eles: mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. Queridos, eu quero terminar trazendo aqui, queridos, algumas palavras desafiadoras. Primeiro lugar, templo é lugar em que nós não apenas esperamos, aguardamos, mas que nós ficamos atentos, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Qualquer momento. E a gente pode estar dormindo e não acordar. E a gente pode hoje não chegar em casa. Sair daqui, no meio do caminho, o Senhor Jesus volta. Não sabemos, mas o que ele diz, versículo 33, 36, 37, vigiem, fiquem atentos, que vocês não sejam encontrados dormindo na hora que eu voltar. Vigiem, vigiem, vigiem. É lugar em que nós somos alertados, queridos, que a nossa vida e a volta de Jesus, ela permanece, ou ela acontecerá com um piscar de olhos. Piscar de olhos. Dia 24 de junho, que eu passei mal. 24 ou 25? 25 de junho, eu dormi. E por alguns minutos eu não acordei. Estava tudo bem. Num piscar de olhos. De repente, não se pisca mais. Vigiem, guardem, estejam atentos. Segundo lugar, não nos esqueçamos jamais, jamais, que essa casa é lugar de encontro de uns com os outros, mas acima de tudo, com aquele que diz: é o meu templo. É lugar de encontro com aquele que diz, em Ezequiel capítulo 11, embora vocês estejam espalhados entre as nações do mundo, mesmo quando não tiver prédio para vocês irem, ele diz: eu serei um santuário para vocês. Porque ainda que o lugar seja importante, nós não dependemos do lugar, porque o próprio Senhor Jesus, assim como esse lugar é lugar para o encontro de vocês, para me adorarem, eu sou o lugar da adoração. Terceiro lugar, queridos, não nos esqueçamos de que Jesus diz nos evangelhos, Mateus capítulo 12, por exemplo: eis aqui está quem é maior que o templo. E Jesus repete: eu lhes digo, eis quem é maior que o templo. Eu sou o templo, eu sou o templo. Eis quem está aqui, é muito maior do que o templo. A nossa glória não está no templo, está no Cristo que vem morar em nós, que nos tornamos templo, habitação e santuário do Espírito, para a glória de Deus. Não se esqueça jamais, queridos, esse templo é o templo do Senhor, para nossa adoração, para que nós, que nos tornamos santuários do Espírito, possamos adorá-lo em espírito e em verdade, crescermos na fé e servirmos juntos ao Senhor. Amém? Quinta-feira, queridos, nós queremos falar exatamente dessa presença do Senhor no nosso meio, manifestada dia a dia na vida do povo de Israel, através do anúncio do Cordeiro de Deus, que morreria em favor daqueles que eram escravos do Egito, mas como nós, escravos do pecado. E ele ressuscitará no último dia e nos dará a vida eterna. Amém? Antes de orarmos e encerrarmos o nosso culto, queridos, apenas algumas coisas aqui. Nós pedimos aos irmãos para que os irmãos atualizem os seus dados cadastrais.
Mandamos o link, por favor, faça isso é importante para nós como igreja. Estamos preparando aí um aplicativo para que isso facilite a comunicação e aquilo que nós precisamos fazer. Quinta-feira, nós teremos o culto aqui, 19h30. Nós tivemos hoje a ceia. Na quinta-feira, a nossa intenção, tem alguns detalhes que eu preciso acertar. Orem por isso, e eu estou falando sério aqui, porque eu gostaria que nós celebrássemos aqui a Páscoa dos judeus, repetindo a celebração da Páscoa de Jesus com os discípulos. Não será ceia, será Páscoa, celebração da Páscoa. Então, a nossa intenção é repetir aquilo que aconteceu na quinta-feira, na última ceia, como Jesus celebrou aquela Páscoa com os seus discípulos, tá? Não tem nenhuma heresia nisso não, podem ficar tranquilos, tá bom? Domingo de manhã, nós temos o nosso café da manhã, é o domingo da ressurreição, e é tempo de celebração, tempo de celebrar, tempo de nos alegrarmos. Então nós temos o café da manhã às 8 da manhã, e hoje é o último dia para você dar o seu nome, e você falar o que você vai trazer no domingo. E aí você chega mais cedo, traz, a gente organiza tudo, teremos o nosso tempo de café, e aí depois a gente vem para a nossa escola dominical e continuaremos. Pizza lá do Manaim, compre o seu ingresso com o Ricardo ou então com o William. Dia 15, vai demorar alguns dias ainda, os adolescentes terão palestra sobre ansiedade. Ainda bem que ninguém aqui sofre desse mal, né? Só eu, vocês não. E terça-feira agora, depois de amanhã, é aniversário do Rafael. Vem aqui, Rafael. Você acha que só eu que passo vergonha aqui nessa igreja? Se você parece um pouquinho comigo, fala, nossa, que vergonha, tá? Eu acho que ele até ficou um pouquinho vermelhinho aqui, ó. É o reflexo da minha camisa, né? Rafael, eu sei que você está há pouco tempo aqui nessa igreja, mas o que eu tenho ouvido dessa igreja é não só de uma profunda admiração por você, mas de um profundo carinho por você. Algumas pessoas já têm me cobrado. Olha, nós estamos em abril, começando abril. Pastor, e aí? Como é que vai ser o Rafael lá para frente? O povo já está me cobrando. Falei, calma, gente, devagar. Mas eu quero dizer que é um grande prazer, um grande privilégio tê-lo aqui conosco, você, a Brena. Daqui uns dias a família cresce, né? E a nossa oração e o nosso desejo, e aqui é apenas uma lembrança, só para não passar despercebido mesmo, apenas uma lembrança para falar do carinho desse povo, e eu tenho compartilhado com você o quanto essa igreja é carinhosa, bondosa, e eu quero dizer para você o seguinte, é um privilégio para você estar nessa igreja aqui. Mas é verdade, assim como é para mim. Mas é um privilégio para vocês também, também. Tem um monte de seminarista picareta, tem um monte de pastor picareta, isso a gente não é, né? Esse menino aqui, ele já está chorando. As mulheres se emocionam quando vê um homem chorando, né? Que coisa linda, a maior alegria da Edilé é me ver chorando. Ela vê isso acontecendo de 10 em 10 anos, e olha lá, né? Mas queridos, que a graça do Senhor seja renovada sobre você mais e mais, e que nesse novo ano de vida, você experimente o melhor de todos os seus anos, começando aí com o nascimento da Alice, presente de Deus para a sua vida, e que nesse novo ano você continue recebendo muitos presentes da parte de Deus, e que seu coração seja sempre cheio dessa graça do Eterno. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, para nós orarmos. O presente é seu, senão eu levo para casa. Nós vamos orar com o Rafael, vamos orar já encerrando o nosso culto. Mais uma vez a nossa palavra de gratidão a você que está conosco, ao que nos visitam.
Gente, depois dê um abraço no Alexandre, na Emily, dê um abraço lá no Ronaldo, na Tassiana. Fala para eles depois aí na saída, gente, é bom mesmo, de verdade, vocês estarem com a gente. E isso é verdadeiro, queridos, de verdade. Vocês já são igreja, vocês já são IPJP, que o Senhor continue abençoando vocês aqui. E você também, Rafael. Você já é daqui e que Deus te abençoe nesse lugar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos, porque o templo é um lugar especial para o Senhor, e é um lugar especial para nós também. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos nos reunir juntos nesse lugar. Amém. E fazermos desse templo o lugar da nossa adoração, o lugar do nosso encontro uns com os outros, mas também termos aqui, ó Deus, o privilégio e a oportunidade de sermos encontrados pelo Senhor, de sermos alimentados pela Tua palavra, de termos o nosso coração desafiado para confiarmos cada vez mais no Senhor, de experimentarmos de que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos abençoa. E ao irmos, voltarmos para casa, ó Deus, vivemos na segurança de que o Senhor está no controle da história, da nossa própria história, da nossa existência, da nossa vida, e podemos descansar no Senhor. Aqui também, ó Deus, é lugar em que nós podemos nos alegrar por vermos irmãos como Alexandre e a Emily confessando a fé deles em Cristo Jesus. Aleluia. Te rendemos graças e glória por isso, e pedimos, ó Deus, por muitos outros que façam exatamente o mesmo. Pedimos, ó Deus, por milhares de homens e mulheres que reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e que venham a confessá-lo como Senhor das suas vidas, nesse lugar, nesse templo, lugar da Tua habitação e da Tua presença. Queremos ver essa igreja ocupando um espaço cada vez maior nessa cidade. Queremos ver essa igreja, ó Deus, sendo um lugar de adoração e de exaltação. E ajuda-nos, ó Deus, a amar esse lugar, não mais do que amamos ao Senhor, mas amar esse lugar, porque o coração do Senhor também está nesse lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nesse lugar a expectativa do nosso encontro com o Senhor Jesus, como o melhor de todos os nossos encontros, o melhor de todos, para toda a eternidade. E nós te louvamos, ó Deus, porque nesse lugar nós podemos agradecer pelo privilégio de conhecer homens como Rafael. Amém. E poder, ó Deus, experimentarmos do privilégio de recebê-lo aqui e dele começar a fazer parte da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, da nossa igreja. E podemos clamar em favor da sua vida. Te louvando, ó Deus, porque um dia ele foi encontrado pelo Senhor. Ele teve o coração quebrantado, os seus olhos foram abertos para enxergar uma igreja, a sua alma foi enchida do Teu Espírito, foi selada com o Teu Espírito, e hoje ele tem prazer em Te servir. Amém. Continue abençoando o Teu servo, continue guardando o Rafael, cuidando dele, cuidando da Brena. Ó Deus, cuida da Brena, cuida da sua saúde, desse tempo final de gravidez. Amém. Abençoa a Alice ali dentro, que a Alice possa crescer, que cada um dos seus órgãos, cada um dos seus membros, a sua inteligência seja manifestada e experimente da bondade do Senhor. E que a Alice já cresça ali no ventre da sua mãe, cheia do Teu Espírito. E que o Rafael seja abençoado por poder ver essa bondade do Senhor na vida da sua esposa, na vida da sua filha e na vida dos filhos que ainda hão de vir. E que assim, ó Deus, o coração do Rafael se alegre, porque ele é amado do Senhor. Amém. E é amado por essa igreja. Amém. Manifesta a bondade e o cuidado do Senhor sobre ele, sustenta-o cada vez mais, para a honra, para a glória do Senhor, mas para o benefício do Teu povo. Amém. E que o amor do Pai, que a graça do Filho,
que a unção, a santidade, o poder do Espírito permaneça sobre você que está em casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Rafael, vai ficar lá naquela porta para receber um abraço do povo. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Tá? Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Vai lá. Senão o povo te deixa para trás. Deus abençoe. Não deixe de abraçar pelo menos 3. Pelo menos 3. Tá bom? Boa semana no nome de Jesus. E os visitantes passem lá no